Shalom, queridos, bom dia. Hoje, mais um dia abençoadíssimo, né? Cremos que todas as virtudes do Cordeiro repousam sobre nós e a nossa casa. Hoje, ouviremos uma palavra com o pastor Jonatas, ele é de Brodowski. Falei certo? Isso, certinho. Perfeito. Que o Senhor abençoe mesmo, eu creio que vai ser mais uma das palavras que alcançará o seu destino, que é o coração de cada um, trazendo consolação, exortação, edificação. Tem sido um tempo muito bom, meus irmãos. Bem, Pai, nós agradecemos sempre por toda a bondade, por podermos chamar o Senhor de Pai. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que expressa todo o cuidado para conosco. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos nessa manhã, orando como nós propomos essa semana, como nós temos proposto esse mês, de orarmos pela nossa nação. Que a nossa nação seja alcançada pelo teu favor. Que nossa nação seja alcançada por esse manto da tua paternidade. Que o teu amor infinito venha constranger o nosso coração. Que o teu amor venha quebrar, Senhor. Venha destruir as fortalezas. Que o teu amor venha sobre o Brasil, limpando, Senhor, da obra da injustiça, da ira, do ódio e da raiva. Que nós possamos, meu Pai, nos deixar ser limpos por esse amor. Nós oramos por essa nação dizendo, Senhor, esse país pertence ao Senhor. Esse país é teu. O Senhor é o rei dessa terra. Por isso, tira, Senhor, a corrupção e estabelece a justiça. Tira a impiedade e estabelece, meu Deus, todas as obras da frutificação do amor e da edificação. Nós oramos também pedindo, Senhor, que o Senhor cele essa nação com um forte avivamento. Que o Senhor, meu Pai, dobra-nos a esse avivamento. Que o Senhor quebranta-nos. Que o Senhor conserta-nos. Que o Senhor, meu Pai, limpe o nosso coração. E que toda maldade que tem sido expressada, todo sangue que tem sido derramado, todo sacrifício que tem sido feito, meu Pai, pelas trevas, que isso não afaste o teu rosto de nós, mas que venha um tempo de avivamento, onde veremos a nossa nação rendida aos teus pés. Que o Senhor nos dê graça, o Senhor use o teu filho essa manhã para liberar a tua palavra, e que essa palavra seja como uma espada afiada, selando e circuncidando o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fique à vontade, Deus abençoe. Obrigado. Shalom, pessoal, tudo bem? Eu sou de Brodowski. Quando fala Brodowski, o pessoal acha que é no exterior, né? Na Europa, na Ucrânia, mas aqui do interior de São Paulo mesmo. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar podendo ministrar. Confesso que é um pouco tenso, porque eu dei uma olhada nos devocionais, tudo que eu pensei em falar, alguém já falou. Então você fica meio... Mas, por um lado, isso é muito bom, porque mostra que a gente está alinhado, né? Mostra que nós estamos no mesmo espírito, né? Na mesma visão. Isso é muito bom. Então, eu espero poder acrescentar um pouco, né? Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre as chaves dos céus, né? O Senhor quer restaurar na igreja, né, em nossas vidas, em nossas mãos, as chaves do reino, né? Eu quero começar lendo o texto ali de Mateus 16, 19, onde o Senhor fala para Pedro, né? Nós conhecemos, né? Eu creio que todos conhecem esse texto. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, é a autoridade que o Jesus deu para Pedro e para toda a igreja, né? Ele deu essas chaves nas mãos da igreja quando ele ressuscitou, e são as chaves do reino, né? Para trazer o céu na terra, para ligar, para desligar, a autoridade que Jesus deu para a igreja, para nós. E ele quer restaurar essa autoridade, né? Porque essa autoridade foi roubada, né? Nós vemos o falso Pedro, né?
as chaves nas mãos do falso Pedro. É o símbolo do Vaticano, né? A imagem dele tem as chaves cruzadas, né? Então, a religiosidade, né? A Idade Média roubou muito dessas chaves, mas o Senhor está restaurando, o Senhor tem restaurado ao longo dos anos, né? O Senhor tem restaurado cada vez mais essa autoridade, esse poder, essas chaves, né, nas mãos da igreja. E o Senhor quer que cada um aqui, que todos nós, na nossa tempo, nós possamos restaurar e viver e tomar as chaves e tomar autoridade, o governo, né? Como nós temos falado muito, o governo que o Senhor tem para a igreja nesse tempo, nós possamos entrar no evangelho do reino, né? O evangelho do governo. Lá em Apocalipse também, a palavra fala sobre essas chaves, né? Isso diz aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, né? Quando fala do Senhor Jesus, ele tem essas chaves de Davi. Também lá em Isaías fala, né, sobre as chaves, quando ele fala para o profeta Isaías fala para Eliaquim, né, filho de Ilquias, e coloca as chaves de Davi sobre os ombros dele. Então essas chaves são as chaves do reino, né? Davi abriu muitas coisas, né? O rei Davi, profeta, né, das dimensões, ele abriu muitas coisas e ele abriu dimensões, e o Senhor quer fazer isso no nosso tempo, né? O Senhor quer fazer isso e nos levar a ter essa autoridade, a restaurar essas chaves. O espírito de religiosidade, como eu falei, ele roubou, né? Eu entendi assim, né? Que muitas pessoas, elas estão crescendo, elas conhecem o Senhor, elas vão crescendo no reino, elas vão tendo experiências com Deus, elas vão subindo em dimensões, elas vão se aprofundando, elas vão subindo na fé cada vez mais, tendo rema do Senhor, né? Porque é a rema do Senhor que vai nos libertando, né? Renovando a nossa mente, a rema, a palavra do Senhor revelada, aquilo que vai de encontro, destruindo fortalezas, é o que vai nos transformando. E, de repente, né, nas dimensões, esse espírito de religiosidade, esse guardião das dimensões, ele bloqueia, né? Ele paralisa o crescimento de muitos de nós, que é o espírito de religiosidade. Ele paralisa. E a religiosidade, ela pode nos atingir por causa do orgulho, o orgulho ministerial, o orgulho de tanto tempo servindo ao Senhor, o orgulho do que eu faço, do que eu não faço. Ela pode vir por causa do orgulho, mas também pelo desejo de esconder certas coisas. Porque quando a gente vai crescendo em Deus, subindo em Deus, a gente é confrontado. E a palavra fala que nós somos transformados de glória em glória. E para isso, a nossa vida vai ser exposta. Nossas fraquezas, nossas debilidades, a maioria das debilidades, das brechas em nossas vidas está na alma, né? Na nossa alma. Então, quando a gente vai subindo e sendo transformado de glória em glória, crescendo em dimensões no Senhor, nosso eu, nossas debilidades vão ser transformadas, vão sendo confrontadas. E religiosidade, quando a gente vem para a religiosidade, a gente vê um escape, né? O religioso veste ali uma capa, ele faz as coisas por um ritual, ele faz as coisas de uma forma mecânica, e isso não exige que ele abra mão de certas coisas, que ele seja vulnerável, que busque ajuda, que ele entenda suas fraquezas, como Jesus falou, né? São sepulcros caídos. Até mesmo Jesus falou, né? Ai de vós, doutores da lei, que tem as chaves da ciência, as chaves mais uma vez, né? Que não entram pela porta e não permitem que aqueles que querem entrar entrem. A religiosidade faz isso, não permite que as pessoas tenham essas experiências, entrem, eles mesmos não entram e não deixam que quem quer entrar entre. Porque eles detêm as chaves. O espírito da religiosidade, assim como a gente vê na imagem do São Pedro, ele detém as chaves e não quer permitir. Mas o Senhor quer nos levar a maiores altitudes, profundidades, experiências. Isso vai nos dar autoridade e nos restaurar essas chaves. E eu entendi que também, além da religiosidade parar um cristão nas dimensões celestiais, ele manda esse cristão para as regiões inferiores, ali onde tem um encantamento. A pessoa fica vivendo o evangelho doce, o evangelho fofinho. Ele é mandado lá para as regiões subterrâneas, né? Fica ali no conforto, ele fica ali num lugar que tem um encantamento, ele fica tudo bem, aquela visão da vida boa, da vida
um evangelho fofinho mesmo, né? Inclusive, o apóstolo tem falado muito sobre os jejuns, os propósitos, né? Um deles é o açúcar, né? Porque simboliza muito essa questão nós não estamos chamados para ser doce do mundo, mas o sal, né? Então, esse evangelho doce, esse evangelho encantado é uma grande prisão, é uma prisão de encantamento mesmo, a gente não percebe, a gente fica ali adormecido, e muitos cristãos estão adormecidos nesse lugar, né? Nesse conforto, nesse lugar, região de paralisia mesmo, e não percebe isso. Mas o Senhor quer nos tirar dali, o Senhor quer nos levar a restaurar a fé, as experiências, o fogo, o fervor em nossas vidas, para que nós possamos ter as chaves do reino, abrir, né? Quem abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, né? Interessante que as chaves, né, como uma chave de carro, né, ela é ativa e desativa coisas. Muitas vezes a gente pensa em chaves, a gente pensa em chaves de porta, né? Mas também Jesus falou, o que é ligado na terra é desligado nos céus. E o que é desligado na terra é desligado nos céus. Ligar e desligar, né? Assim como um carro, nosso carro espiritual, o nosso veículo espiritual está ativo, né? Aquilo que o Senhor nos deu ser ativado, porque muitas pessoas estão com sua vida espiritual, com o seu chamado, com aquilo que o Senhor lhe deu, está ali, mas está desativado, está enferrujado. Eu lembro um pastor da minha igreja que uma vez, em uma vigília, ele teve uma visão de uma mesa cheia de ferramentas empoeiradas. Ele falou: Senhor, o que é isso, né? E o Senhor falou para ele: essas são as ferramentas que eu dei para o meu povo. E elas estão ali paradas, não estão sendo usadas, elas estão empoeiradas, muitas vezes enferrujadas, né? E muitas vezes nós deixamos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos confiou, cair enferrujado, empoeirado, né? E nós não podemos permitir que as chaves do reino dos céus, muitas vezes a gente até tem elas, mas nós não sabemos como usar. Elas estão ali empoeiradas e isso um grande atraso. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós precisamos ativar, precisamos usar, né, a autoridade, não permitir que a intimidação, não permitir que o inimigo roube a nossa fé, nos intimide, fale nos nossos ouvidos, né, trazendo intimidação, trazendo dúvidas. Muitas vezes vem dúvidas, vem intimidação, vem confusão em nossa mente. Nós temos que entender que isso vem fora. Nós precisamos neutralizar esses ataques. O apóstolo Paulo falou, o escudo da fé, a pastora Vanusa falou sobre a fé, né? E o escudo da fé neutraliza esses dardos inflamados do maligno. Então, muitas coisas não fazem parte de nós, muitas coisas que acontecem em nossa mente, que vêm as dúvidas, as setas, a paralisia, a intimidação, o espírito de intimidação, não faz parte de nós, são setas que vêm de fora, são setas que o inimigo lança. Nós precisamos usar o escudo da fé para neutralizar, senão a gente vai ficar ali paralisado, a gente vai ficar ali neutro. Nós não podemos ser cristãos neutros, inclusive no tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos ser cristãos que ficam neutros. O inimigo ele quer reter as chaves, as ferramentas que o Senhor nos deu, mas nós não podemos permitir. Nós não podemos ser cristãos neutros, pessoas ali que fica num lugar neutro. No tempo que nós estamos vivendo e cada vez mais nós precisamos nos posicionar. E posicionamento é tudo, né? O profeta Joel fala que existem multidões no vale da decisão. Nós não podemos fazer parte dessas multidões que estão ali no vale da decisão. E por quê? Porque não se decidem, não se posicionam. Nós precisamos nos posicionar, subir a montanha, subir a carreira na fé, usar as armas que o Senhor nos deu e não ter medo, não ter intimidação, não recuar. Nós precisamos avançar, é tempo de nós avançarmos. Nós precisamos restaurar, o Senhor quer restaurar em cada um de nós aqui, em todo o nosso tempo, o Senhor quer restaurar as chaves do reino dos céus. Eu acredito que a adoração pura, a adoração verdadeira, ela faz muito isso, tanto que são chamados de chaves de Davi, e Davi levantou grandes altares de adoração. Davi, ele levantou um tabernáculo de adoração ali que durou por muito tempo, adoração contínua, a adoração em verdade. E por isso que o inimigo ele tenta trabalhar muito para roubar a adoração, para contaminar a adoração, ou fazer com que a adoração se torne apenas momentos de pedir coisas e de clamar,
ou então fazer com que a adoração seja voltada para homens, para líderes, para pessoas, mas a adoração pura, em espírito e em verdade, que o Senhor quer restaurar em nosso tempo, em nossa nação, ela tem muito poder de restaurar essas chaves, né? A adoração verdadeira, somente a Yeshua HaMashiach, a adoração que exalta o nome de Jesus, a adoração que engrandece quem Ele é, que volta os olhos das pessoas para Ele, que nos faz contemplar a face dele. A adoração, ela traz de volta as chaves, porque na verdade as chaves estão nas mãos do Senhor Jesus, né? O Senhor é a chave de todas as coisas, e quando Ele é engrandecido, quando Ele se manifesta, as chaves do reino dos céus se manifestam também, e o reino dos céus é manifestado no nosso tempo, é manifestado na nossa geração. Dentro da adoração, uma coisa que Deus falou muito comigo é sobre a questão da humildade, a questão de cada um entender o seu lugar no reino, entender e se posicionar aonde Deus o chamou. Eu cresci na igreja, eu sou filho de pastor, né? Eu cresci na igreja vendo muito isso, pessoas lutarem para estar onde Deus não chamou elas para estar, lutando para ser pastores, para ser reconhecidos, lutando para estar em cargos, né? E muitos até saindo da igreja, saindo da cobertura porque não foi reconhecido. E isso é muito triste, mas a gente vê o orgulho, né, agindo muito nisso. E a palavra fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se apegou, mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, mas tornou-se servo. Então, nós precisamos ter esse sentimento de humildade, de quebrantamento que houve em Cristo. Ele desceu e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso Deus Pai o exaltou acima de todas as coisas. É esse coração e é esse espírito que o Senhor quer que a igreja tenha, que nós tenhamos, sabe? Essa humildade. A gente vê na história de Davi, falando de Davi, né, que são as chaves de Davi, a gente vê a figura de Jonatas, que foi o amigo do Davi, e ele era filho de Saul. Mesmo sendo filho do rei Saul, ele reconheceu que o chamado não era para ele. Ele reconheceu que a herança não era dele, que Deus tinha escolhido Davi para ser rei. E ele falou: olha, reine você e eu serei contigo o segundo. Olha que perfeito isso, a atitude de Jonatas. Jonatas teve essa humildade, Jonatas enxergou o lugar dele no reino, ele enxergou o lugar de Davi. E isso traz organização, isso traz plenitude no reino. Nós precisamos ocupar o nosso lugar, saber aonde Deus nos chamou, ter essa visão, ter essa revelação em nós, e não ficar mais nos deixando levar por motivações erradas. Que esse mesmo espírito que houve em Cristo, essa mesma atitude que houve em Jonatas, que entendeu o que Deus estava fazendo, se posicionou no lugar que Deus tinha para ele, que o Senhor tinha para ele, que nós possamos também ter essa visão. Nesse tempo, o Senhor quer trabalhar muito na igreja essa área, né? A questão da humildade, a questão de sermos servos e a questão de entendermos aonde o Senhor quer que a gente esteja. Eu li recentemente o Corpos Transmissores de Glória, né, do Davi Rebolo, e ele fala isso, que o reino das trevas tem hierarquias, né? O reino das trevas trabalha muito com hierarquias, mas o reino de Deus não. O reino de Deus trabalha com propósito. Então não tem uma pessoa maior do que a outra, não tem um propósito maior, não tem hierarquias de propósito. O reino de Deus trabalha com cada um tem um chamado específico, cada um tem um propósito. A vida de cada um de nós tem um propósito. Nós precisamos descobrir esse propósito e andar nele. Andar nesse propósito, fluir nesse propósito. Não tem essa questão de hierarquia, não tem essa questão de competição, não tem essa questão de degraus, né? São propósitos. Você precisa entender qual é o teu propósito no reino, qual é o teu lugar no reino. Isso é muito lindo, isso é muito perfeito. O Senhor Jesus não fala de hierarquia, ele fala de propósitos, inclusive ele fala, né? Quem quiser ser o primeiro, sirva a todos, entendeu? Então a linguagem do reino é essa, a linguagem a linguagem do evangelho é essa, a linguagem do nosso Deus é essa. Nós precisamos entender isso. O Senhor quer restaurar as chaves, o Senhor quer restaurar as chaves do reino em nosso tempo, nas suas mãos, nas nossas mãos, na igreja. E nós precisamos ter esses princípios, entender qual é a mentalidade do reino
coragem do rei, caminhar nela, o que Jesus, né? O que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem especificamente, e ser fiel a esse recado, ser fiel a esse chamado, nos posicionar aonde o Senhor quer nos usar no reino, nos posicionar, não deixar a intimidação nos parar, não deixar a paralisia tomar conta, mas avançar, é tempo de nós avançarmos, nos livrar. O apóstolo Paulo fala tanto dos pecados como dos embaraços, livrando-me de todo pecado de todo embaraço, eu corro a carreira, o apóstolo Paulo fala. Muitas vezes nós entendemos o que é o pecado e abandonamos o pecado, mas nós não entendemos e não damos atenção para os embaraços. Se livre de todo embaraço. Muitas vezes são coisas emocionais, muitas vezes são todo tipo de embaraço. Nós precisamos nos livrar também, para que nós possamos correr, fluir na carreira que o Senhor tem para nós e cumprir essa carreira e chegar lá no final e falar como o apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Que todos nós possamos poder dizer isso um dia, né? Que nós possamos ver o que Deus fez em nossa nação, o que Deus fez no nosso tempo, na nossa geração, o reino de Deus vindo com poder e glória, nós possamos presenciar isso. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria trazer para todos. Deus abençoe ricamente, infinitamente, em todas as áreas. Amém. Glória a Deus, pastor. Que esse seja o sentimento que nos una, né? O sentimento de amor, o sentimento do verdadeiro amor, né? Que, infelizmente, essa palavra tem sido muito denegrida, né? Mas que seja realmente esse sentimento que nos una. Amém. Que essa palavra possa entrar no teu coração, que você possa buscar o reino do Senhor, sem religião, entenda, não é sem igreja, não, sem o espírito da religião, mas com o espírito do amor em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe, um bom dia, que o Eterno possa ativar aí todas as dádivas para esse dia. Eu libero a palavra e também liberamos milagres sobre a tua vida. Todo milagre que você precisa, seja em cura, seja financeiro, seja nas tuas emoções, receba milagre em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Obrigado. Shalom, shalom. Abençoe. Shalom.